Foi ali. O pastor Robert Luz Pastor, quando o senhor vier me visitar, me avisa antes, que daí eu folgo. Por isso que não avisou. Pastor Robert Luz é amigo da gente, amigo de muitos irmãos que estão aqui. Muitos irmãos aqui, o pastor Robert Luz fez parte da vida deles, né? Quem já foi pastoreado pelo pastor Robert Luz? Quero ver aqui. Olha quanta gente boa que foi pastoreado pelo pastor Robert Luz, né? O pastor Robert Luz tem uma história em Jaraguá muito linda, construída, muito linda. E eu louvo a Deus por tê-lo como amigo. E muito obrigado por nos visitar hoje. Da próxima vez, me avisa antes que eu quero sentar e receber. Amém, queridos? Vamos lá então. Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. Amém? Amém? Vocês estão aqui, não? Sei não. Mateus capítulo 5, abra comigo lá. Mateus 5. Vamos continuar falando sobre o Sermão do Monte. Queridos, a minha vontade é conseguir terminar o Sermão do Monte até o final desse mês. Eu estou ministrando ao pessoal do louvor. Eu estou falando sobre o tabernáculo de Davi, e ele é uma grande chave para os dias que vivemos hoje. A Bíblia fala que o Senhor reergueria o tabernáculo caído de Davi. Nós tivemos a primeira ministração, foi no sábado, não esse que passou agora, no anterior, e nós falamos sobre a Arca da Aliança, o que significa a presença do Senhor, o que significa cada um dos elementos que estão dentro da arca. Depois, na próxima ministração, nós vamos falar sobre o sacerdócio segundo Melquisedeque. Isso é muito atual, é dos nossos dias. Se você quer saber quem você não é levita, você é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, o que é isso? Nós precisamos entender o que é isso, porque fala de nós. Amém? E daí a terceira ministração nós vamos falar especificamente sobre o tabernáculo de Davi, o que é o tabernáculo. Para você ter uma ideia, o tabernáculo de Davi, ele estava a alguns quilômetros do tabernáculo erguido por Moisés. No tabernáculo de Davi havia uma coisa apenas, a presença do Senhor, que era representada pela Arca da Aliança. E então naquele lugar havia adoração 24 horas, os sacerdotes eles se santificavam e eles ministravam. Havia 2 turnos. O primeiro turno era o turno que eles tiravam para se santificar ao Senhor. E o segundo turno era da ministração deles em volta da Arca da Aliança. Então, no tabernáculo de Davi, algo simples, uma tenda com a arca, a presença do Senhor ali dentro. Alguns quilômetros dali estava o tabernáculo erguido por Moisés. E esse tabernáculo, todos os dias era feito naquele lugar a expiação, era feito os sacrifícios naquele lugar, tudo acontecia como era antigamente. A única coisa é que não estava lá o principal, a presença do Senhor. E um detalhe do tabernáculo de Davi é que na tenda de Moisés, no tabernáculo de Moisés, as pessoas que tinham acesso à presença do Senhor era apenas o sumo sacerdote no dia em que ele iria ministrar. Então ele entrava até o tabernáculo, ele entrava até onde estava o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E Davi, irmãos, ele foi um cara fantástico. Davi foi um cara extraordinário, irmão. Sabe por quê? Porque ele trouxe a graça na época da lei. Ele viveu a graça na época da lei. Na tenda de Davi, no tabernáculo de Davi, todos tinham acesso à presença do Senhor. Bastava você querer adorar o Senhor, você ia lá e dar um cheirinho nele. Todos tinham acesso. E a Bíblia diz que nos dias de hoje o Senhor restauraria esse tabernáculo, um lugar onde todos teriam acesso à presença do Senhor. Amém? Então, eu acho muito importante nós falarmos sobre isso. Depois que eu terminar de ministrar para o pessoal do louvor sobre isso, eu vou trazer esse estudo para a igreja, porque ele tem sido uma bênção. E eu tenho certeza que é uma chave para os dias de hoje, irmãos. Só o fato de você saber o que significa ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque já vai destravar um monte de coisa na sua vida.
Nós dizemos assim, né? Oh, o Juninho ele é um levita, porque ele toca. Queridos, a ordem levítica acabou. O Juninho é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É algo maior. A Bíblia diz, Melquisedeque apareceu 3 vezes na Bíblia só. Aliás, em 3 versículos da Bíblia. Quando ele se encontra com Abraão. E depois Davi fala assim, olha, o Senhor do meu Senhor disse que o meu Senhor será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E depois em Hebreus fala aqui que o Senhor é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E lá em Apocalipse o Senhor fala assim, que somos reis e... Melquisedeque, ele era rei de Salém e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Nós estamos debaixo dessa ordem hoje. Amém? Então precisamos entender o que ela significa, o que ela simboliza, porque fala de mim. Olha para o seu irmão, fala assim para o seu irmão, fala de você, irmão. Alguém pode trazer uma água para mim? Vamos ler lá Mateus capítulo 5. A Bíblia diz assim em Mateus capítulo 5: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Isso já é claro para vocês, amém? Por que Jesus subiu ao monte? Por que Jesus se assentou para ministrar? Isso aconteceu porque... Não precisa, obrigado, querido. Por que Jesus subiu o monte e se assentou? Muito simples, vou falar bem rapidinho para a gente não perder muito tempo aqui, porque eu já falei isso aqui, mas como tem gente nova ainda. Existe um porquê de estar isso na Bíblia. Existe um porquê de estar esse escrito aqui que Jesus subiu ao monte. Aonde foi que Moisés recebeu a lei? No monte. A lei, ela representava uma vontade de Deus, ok? Agora Jesus, ele vem estabelecendo um novo tempo. E como você já sabe, porque eu já falei, Mateus, ele é um livro, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito com um propósito de evangelizar os judeus. Por isso que existem muitos detalhes ali que que é diferente dos outros evangelhos, porque ele foi escrito especificamente para evangelizar os judeus. Então, se o Senhor tinha esse propósito de evangelizar os judeus naquele momento, por isso ele usou o monte. E por que ele se assentou? Aliás, ele subiu o monte por causa de Moisés, que recebeu no monte. Então Jesus estabeleceu a sua vontade no monte também. E por que se assentou? Porque no modelo antigo, quando se falava de algo, de alguma coisa formal, se falava sentado. Hoje quando eu vou visitar vocês, nós sentamos para conversar, nós falamos de algo meio que informal. A gente fala sobre a Bíblia, mas de uma forma informal, ok? E quando vocês vêm para a igreja, eu fico de pé, vocês ficam sentados e eu falo de uma forma formal sobre a palavra, ok? Lá na antiguidade era diferente. Lá quando o sacerdote sentava para ensinar, todo mundo sabia que aquilo ali, o que ele iria falar era algo importante. E todos deveriam prestar atenção. Amém? Então por isso que Jesus se assentou para ele poder ministrar e ensinar. Por isso que ele subiu no monte, porque o foco dele, o propósito dele era alcançar os judeus nesse momento. Vamos lá, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já falamos sobre isso. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Foi o que a gente ministrou por último. E hoje nós vamos ministrar isso aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Queridos, o que eu tenho entendido estudando sobre esse sermão, especificamente as bem-aventuranças, é como se tudo na Bíblia, irmãos, eu conversava com alguém esses dias, e nós falávamos sobre isso.
A Bíblia, ela não tem um ponto final quando termina um versículo. A Bíblia, ela sempre está nos expressando e nos ensinando um caminho. Então é muito importante, e o apóstolo ali quando esteve aqui, ele falou isso, ele nos ensinou isso. É muito importante nós seguirmos a ordem do que está escrito na Bíblia, para que nós possamos entender certinho o que o Senhor está querendo dizer. É muito importante nós seguirmos a ordem daquilo que o Senhor está falando. O que o Senhor fala num versículo, no próximo versículo está ligado ao que Ele falou anterior, né? Um exemplo claro assim para você entender. Todo mundo sabe o que está escrito lá todo mundo, pelo menos a grande maioria, né? Efésios 5, quando fala sobre casamento, se eu não me engano é a partir do versículo 22, que começa a falar sobre o casamento. Fala assim: vós esposas, seja submissa aos seus maridos, marido, ame a sua esposa, né? Vocês sabem lá, né? Aí acaba o capítulo 5, começa o capítulo 6 falando sobre o filho. Fala assim: filho, obedecei os vossos pais e tal. Então você vê que é uma continuidade. Mudou o capítulo, mas continua falando sobre família. Agora nós precisamos entender o que vem antes. A Bíblia fala lá no versículo 18: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos, né? Ele vai falando e vai ensinando como nós devemos nos encher do Espírito. E então ele começa a falar sobre família. Ou seja, a sua família vai estar alinhada com o Senhor a partir do momento que você se encher do Espírito. Vocês estão me entendendo? Então existe uma continuidade, irmãos. E o que eu vejo aqui nessas bem-aventuranças aqui, que não tem como nós nos tornarmos pacificadores sem antes analisar o versículo de cima. Sem antes nos tornarmos puros de coração, nós nunca vamos nos tornar pacificadores. O nosso propósito tem que estar tornar o nosso coração semelhante ao coração do Senhor, um coração puro. Então é um processo que nós estamos caminhando aqui dentro. É um processo que nós estamos caminhando aqui dentro. E o meu desejo é que todos nós possamos aproveitar tudo isso. Amém? Vocês estão bem, irmãos? É que antes eu pensava assim: meu, que estranho ficar um de frente para o outro, um olhando para o outro. E vocês parecem que estão assim. Irmãos, o que significa ser um pacificador? E olha que isso é uma coisa tão importante para as nossas vidas, que o Senhor fala assim: olha, aqueles que são os pacificadores serão o quê? Serão os filhos de Deus. Serão chamados de filhos de Deus, aqueles que promovem a paz. Serão chamados filhos de Deus. Queridos, um pacificador é aquele que promove a paz. Aquele que chega num lugar totalmente em guerra e ele passa a promover a paz naquele lugar. Antes de a gente falar sobre o pacificador em si, ou os 3 níveis de paz que nós devemos viver em nossas vidas, eu quero falar para você como que nós conquistamos a paz. Amém? Alguns de vocês vão relembrar, porque eu já falei isso aqui na igreja. Abra comigo Isaías 53. Como que a paz chegou até nós? Nós vamos ler o capítulo 53, o versículo 4 e o 5 só. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Irmãos, se nós formos observar isso aqui, está falando de Cristo. Você concorda comigo que está falando sobre Jesus aqui? Sobre o sacrifício de Cristo? Ele fala que todo o castigo que merecíamos para podermos trazer paz para as nossas vidas estava sobre o Senhor quando Ele subiu aquela cruz. Com isso nós podemos já de cara pensar o seguinte, já analisar o seguinte, irmãos: a paz custou muito caro. Como o Fábio estava falando aqui a respeito sobre o filho, o pai, que o Senhor entregou o seu filho por nós e tal. Você imagina o sacrifício que foi para Jesus. Eu gosto muito de falar sobre o sacrifício que foi para Jesus. Quem aqui assistiu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Você ficou com o seu coração chocado com as cenas fortes daquele filme? Deixa eu te falar para você, o sofrimento espiritual que Jesus passou não se compara nem um pouquinho com aquilo ali ele tirou de letra. Pela primeira vez na eternidade, o Filho de Deus estaria carregando sobre si o pecado. Alguém que nunca experimentou o pecado na sua vida, alguém que andou na terra, e a Bíblia diz que foi tentado em todas as áreas, nunca experimentou o pecado, agora todo o pecado estaria sobre a vida dele. E tudo isso, queridos, para que nós hoje pudéssemos viver uma vida em paz. Eu gosto de dizer que a paz, ela não é uma promessa de Deus para as nossas vidas. A promessa é um direito que o Senhor conquistou para nós na cruz. Aliás, a paz é um direito que o Senhor conquistou por nós na cruz. Você tem o direito de viver uma vida em paz. O preço foi muito alto para que pudéssemos hoje desfrutar de paz. Então, irmãos, quando nós decidimos viver em guerra, é como se nós rejeitássemos aquilo que Cristo fez por nós, porque isso está para nós. Amém? A paz está para nós. Tudo aquilo que era, todo o castigo que merecíamos, estava sobre Ele. Ele levou sobre si tudo: transgressão, pecado, morte, doença, enfermidade, tudo Ele levou sobre si. Esse preço foi muito alto, irmãos. Não estou falando do preço carnal que Ele teve, mas do preço espiritual. Pela primeira vez Ele tinha que se afastar do Pai. Pela primeira vez Ele ia ter que viver, estar longe de Deus. Esse é um preço muito alto, irmãos. E como é um preço muito alto, nós precisamos vivê-lo. Sabe, às vezes a impressão que me dá, e eu vou ser muito franco para vocês, já passei por isso também. Há algum tempo eu decidi abrir mão das guerras dentro de mim. Mas a impressão que dá muitas vezes é que tem pessoas que elas não conseguem viver se não for em guerra. Eu não falo nem guerra contra alguém, mas guerras internas. O Senhor tem para liberar sobre a sua vida paz. Olhe para o seu irmão e diga assim: o Senhor quer liberar sobre você paz. O Senhor quer que você seja um pacificador. Amém? Existem 400 referências de paz na Bíblia. Eu vou fazer coro aqui com o pastor Christian. Você acha importante quando Deus fala uma coisa? E quando Deus fala 400 vezes a mesma coisa? É importantíssimo, muito bem. Quando o Senhor fala 400 vezes sobre uma coisa, é porque é algo muito importante. Amém, queridos? Eu quero falar sobre os 3 níveis para você de paz. 3 níveis de pacificação que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas.
e vivê-la, viver em nós. A primeira delas, nós precisamos adquirir dentro de nós uma paz. O primeiro nível de pacificação é entre nós e nós e Deus. Por que nós vivemos em guerra constante? Por que nós não conseguimos ter um dia de paz nas nossas vidas? Porque nós não estamos resolvidos ainda. O grande problema é que muitas vezes nós nem sabemos quem somos. Sabe, irmãos, a maior pergunta, a pergunta mais feita hoje em dia é: por que eu estou aqui? Por que você está aqui hoje, irmão? Aí alguns vão dizer assim: eu estou aqui porque hoje é dia de culto. Aí outros vão dizer assim: eu estou aqui porque alguém me convidou para estar aqui. Mas alguns vão dizer assim: eu estou aqui porque eu sei quem eu sou e sei o porquê que eu estou aqui. Eu estou aqui por Ele. Muitos sofrem terríveis guerras entre si porque não conseguem entender que foram perdoados por Deus, não conseguem entender quem são de fato. Sabe, irmãos, uma paz interna é a certeza, você ter a certeza de que tudo vai bem entre você e Deus. A minha esposa, às vezes eu fico bravo com ela, porque o mundo está caindo na minha cabeça. E o meu sogro tem um curió. Ele tem. E ela escuta o cantar do curió. Eu estou desesperado, se descabelando. E ela diz: olha só, o curió está cantando. O Jack é outro. Jack, a igreja, nós precisamos orar. Relaxa, pastor. A paz, nós precisamos desenvolver uma paz dentro de nós, em primeiro lugar. Porque se nós não tivermos paz dentro de nós, irmãos, a gente não vai conseguir viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Você acredita que Deus tem algo para você? Tá, se você acredita que Deus tem algo para você, você vai falar um amém mais forte. Você acredita? Amém. Isso, irmão. E Deus tem. Deus tem. Só que você precisa encontrar um lugar de paz dentro de você, para você conseguir viver isso. Sabe como você adquire uma paz, a paz interior dentro de você? Se relacionando com aquele que fala lá em Isaías 9, o príncipe, esse mesmo, pode falar mais alto, o príncipe da paz. Como que nós vamos viver uma vida em paz e desfrutar daquilo que Ele garantiu por nós na cruz, se nós não nos relacionarmos com o príncipe da paz, que é Ele? Como é que você se relaciona com Jesus, querida? Se você acha que você se relaciona com Jesus vindo para a igreja, deixa eu te falar uma coisa, você está enganado. Hoje eu estava falando com o Adi. Ele falou para mim assim, que alguém chegou para ele e perguntou assim: se na igreja evangélica tem tanto poder, se Deus está dentro das igrejas, por que o diabo se manifesta lá dentro? Perguntaram para ele. Ele deu uma resposta, foi muito usado por Deus. Ele falou assim: porque a luz não se relaciona com as trevas. Dentro da igreja tem luz, e quando as trevas chegam, ela tem que ir embora. Nós precisamos nos relacionar com o príncipe da paz, queridos. Não é só você vir à igreja, é você ter um hábito diário com Ele.
Não precisa responder para mim, mas quantos de vocês têm o hábito de levantar de manhã e a primeira coisa é falar com o Senhor? Quantos de vocês têm o hábito de levantar de manhã e a primeira coisa que fazer é abrir a Bíblia e ter ali, ouvir a voz de Deus ali, procurar a voz de Deus? Sabe, nós acordamos de manhã, já quase em cima da hora, saímos correndo. Quando chegamos em casa, corremos porque estamos quase perdendo da Atena, e ficamos nos alimentando do Datena. Sei lá, só vai ver destruição, morte, pai que matou filho, filho que matou pai. Como é que você vai gerar paz na sua vida? Deus está falando, irmãos. Como é que vai gerar paz na vida de alguém que se relaciona com o Datena? Só com ele. A nossa vida, nós precisamos nos relacionar com o príncipe da paz. Esse é o primeiro nível de pacificação. Nós precisamos gerar dentro de nós uma paz, nos relacionando com o príncipe da paz. Amém? E olha, irmãos, o mais importante desse versículo não é o pacificador, é o final desse versículo. O que fala o final? Nós seremos filhos de Deus. Quem quer ser filho de Deus? Você vai ter que passar pela paz, irmão. Você vai ter que viver a paz. Oi. Esse é o primeiro nível. O segundo nível de um pacificador, ele produz uma paz dentro dele, e isso está baseado dentro de um relacionamento dele com Deus. O segundo nível de pacificador é ele produzir a paz. Agora ele vai reproduzir essa paz que está dentro dele para outros. O pacificador é aquele que gera paz na vida dos outros também. O pacificador é aquele que, quando encontra alguém em guerra na sua vida, ele faz de tudo para gerar paz na vida dessa pessoa. Sabe o que é isso? É muito simples, irmão. Isso chama-se o ID de Jesus. Uma vez eu ouvi alguém falar uma coisa e eu guardei dentro do meu coração. Esse alguém falou assim: o Senhor jamais vai fazer algo através das nossas vidas que Ele ainda não tenha feito nas nossas vidas. Quando o Senhor gerar paz na sua vida, quando você buscar isso e você construir isso junto com o Senhor, você vai multiplicar essa paz com outros. Irmão, nós precisamos multiplicar aquilo que o Senhor colocou, depositou dentro de nós. O Senhor não te enche de paz para que você viva a sua própria paz, aleluia. Ai, estou tão bem com o Senhor. Não, o Senhor te enche de paz para que você possa gerar em outras vidas paz, para que você seja um testemunho diante das pessoas. Quando as pessoas chegarem para você atormentadas, você chegue para ela e fale assim: olha, eu era assim, mas agora eu quero orar por você, porque o Senhor vai gerar na sua vida paz, como o Senhor gera na minha vida. Eu entendo que isso é um pouco difícil. Eu entendo que isso é um pouco difícil. Mas nós precisamos caminhar mais uma milha, irmãos. Nós temos um grupo de intercessão aqui na igreja que nós estamos alinhando eles. A gente ora, a gente se reúne pelo menos uma vez por mês para estar orando. E o nosso lema é caminhar uma milha a mais. Por amor aos outros, nós precisamos caminhar uma milha a mais. Que vale, irmãos? Do que adianta? Do que adianta a gente ter todas as bênçãos para nós, exclusivamente para nós?
Se a gente não repartir ela, nós seremos como os que vivem na impiedade. A paz que Deus faz brotar na sua vida, ela tem que gerar resultado na vida de outras pessoas. Se as pessoas ficam mais atormentadas quando estão perto de você do que em paz, é um bom sinal de que você ainda não está vivendo a paz. Uma paz que alguém deixou seu trono de glória, uma paz que alguém, para que você pudesse ter, abriu mão daquilo que era mais perfeito, a sua santidade, para carregar os nossos pecados. Isso é sério demais, para que nós pudéssemos ter ela. O segundo nível de paz é quando nós, de pacificadores, é quando nós repartimos essa paz, repartimos o que o Senhor tem depositado nas nossas vidas. Sabe, irmãos, uma coisa que me chama a atenção na vida de Jairo, vocês conhecem a vida de Jairo? A história de Jairo, a sua filha que estava moribunda, quase morrendo, depois ela morre mesmo, né? Você lembra dessa passagem? A Bíblia diz que Jairo conseguiu chegar até os pés do Senhor. Isso já foi um grande milagre, porque uma multidão apertava Jesus. E a Bíblia diz que Jesus fala para ele o que você deseja. Ele fala: eu quero que o Senhor ore pela minha filha, que a minha filha está muito mal. E Jesus fala: então eu vou lá orar pela sua filha. E eles saem, mas aquela multidão apertava muito Jesus, muito, muito. E então uma mulher veio do nada, uma mulher de 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue, tinha uma hemorragia, ela vem e toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, a virtude de Jesus sai, ela é curada naquele momento. Então Jesus para, porque ele percebeu que algo aconteceu ali. Jesus parou ali, e Jesus ficou ouvindo, perguntando: alguém me tocou? Alguém me tocou? Porque eu sinto que virtude de mim saiu. E a mulher, com muito medo, ela fala assim: olha, fui eu que te toquei, Senhor. Então aí o Senhor para, o Senhor fala: olha, vai, a tua fé te salvou. Enfim, a história. E depois o Senhor continua com Jairo. Aí chega alguém e fala assim: ó, tua filha morreu. Sua filha morreu. Quando Jesus ouve isso, Jesus fala assim: olha, ela não morreu não, ela está só dormindo, espere um pouco, fique tranquilo, guarde seu coração. O interessante, irmãos, é que você não vê em nenhum momento Jairo reclamando de Jesus ter parado e perguntado: quem foi que me tocou, quem foi que me tocou. Sabe, dentro do coração de Jairo, dentro da mente de Jairo, ele sabia. Eu descobri isso através de Jesus, que me revelou. Falei certo agora. Jairo, ele tinha uma consciência de que ele não era o único necessitado. Sabe por que tem tantas pessoas perdidas ainda no mundo? Porque nós achamos que é só nós que precisamos. Quando nós entendermos que os outros também precisam, aí nós vamos poder dizer que a nossa nação é uma nação que está vivendo o avivamento. Oi. Se você tem paz dentro do seu coração, você precisa multiplicar essa paz, querido. Eu estou falando em você ser filho de Deus. Terceiro nível é promover paz com o seu inimigo. Eu gostei muito do que foi falado aqui pelo apóstolo Ari, aí eu adotei isso para a minha vida. Não, ele é meu pai, eu posso pregar. Ele manda para mim os esboços das pregações dele para me pregar para vocês. Você não sabe, Mateus Almeida. E ele falou o seguinte, que foi muito interessante. Ele falou aqui sobre a graça e a lei. Vocês lembram? E ele falou o seguinte, que a graça é mais difícil do que a lei. Todo mundo, as pessoas usam a graça como uma desculpa para os seus pecados. Eu peguei, mas também não estou na graça. Eu estou no tempo da graça. A graça, ela se tornou algo mais difícil do que a lei. Por quê? Na lei era dente por dente, olho por olho e dente por dente, né? Assim, né? Se alguém
brigou com você, brigue com ele. Teus inimigos, mate teus inimigos. A lei era assim. Alguém pecou, mate essa pessoa. Agora a graça diz não. Alguém pecou? Perdoa. A graça diz assim: alguém bate no seu rosto. A graça diz isso. A lei dizia: se alguém bater no seu rosto, só desliga ali, abaixa o volume desse. Beleza, acabou. A lei dizia: se alguém bate no seu rosto, desce-lhe o porrete. A graça diz: se alguém bate no seu rosto, dá outra face. Os pacificadores, eles têm uma habilidade de transformar. Por que Jesus fala assim, olha, que nós devemos amar o nosso inimigo? Qual é o propósito do Senhor em falar que nós devemos amar o nosso inimigo? Porque o Senhor tem o desejo que o nosso inimigo passe a ser nosso amigo novamente. Esse é o propósito de você amar o seu inimigo. E a Bíblia diz: ame o seu inimigo. Quer ver? Eu ouvi isso de alguém também. Abra comigo em Salmos 23. E eu quero falar para vocês sobre isso aqui. Eu quero gastar um tempinho para a gente falar sobre isso. Salmos 23, versículo 5. Eu ouvi isso de alguém, achei muito legal, eu quero passar para vocês. Fala assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa para mim na presença do meu adversário. Quando eu lia isso há muitos anos atrás, eu entendi o seguinte: que o Senhor iria me honrar diante dos meus inimigos. Aquelas pessoas que fizeram mal para mim e tal, elas iam ver, sabe quem me viu passar na prova e não me ajudou? Sabe? Quando me vê na bênção, vai se arrepender. Eu não tenho problema com essa música. Eu tenho problema com o lugar onde ela nasceu. E eu sei que ela não nasceu no trono de Deus, essa música. Ela não nasceu no trono de Deus. Fala de um Deus que não perdoa. Quando eu lia essa passagem, eu dizia assim: não, o Senhor vai um dia, deixa lá. Você fez para mim, Juninho? Você vai colocar uma mesa, você vai me honrar diante de ti. Só que essa pessoa que ela estava ministrando sobre isso, ela me fez entender de uma forma diferente. Hoje nós estamos sentados e o objetivo de você estar assim é para nós estarmos sentados à mesa com o Cordeiro. A mesa é um lugar onde se tem relacionamento. A mesa é um lugar onde as pessoas sentam para se relacionar. Você não convida uma pessoa que te faz mal para sentar na sua mesa. Agora o Senhor diz que o Senhor colocará você e o seu inimigo sentado a uma mesa. Por que isso? Porque o Senhor espera que a gente seja pacificadores. Aquele que gera paz com o seu inimigo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Tem muitas pessoas que você atribui como inimigo que não são inimigos. Tem muitas pessoas que a gente atribui, eu quero fazer um parênteses aqui. Nós atribuímos muitas pessoas como inimigo. Mas na verdade essas pessoas não são inimigos. Então cuide com quem você vai dizer que é seu inimigo. Porque às vezes você está fazendo um mau juízo. Porque muitas vezes não concordar não quer dizer que seja seu inimigo. Amém? Vamos promover a paz. Vamos ser pacificadores, como a Bíblia deseja que nós sejamos. Porque se formos pacificadores, se nós reconciliarmos as nossas vidas,
se nós reconciliarmos aquilo que somos, aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Como, irmãos? Como nós vamos conseguir viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas se nós estamos em guerra, em primeiro lugar, dentro de nós? Como que nós vamos conseguir viver e enxergar o propósito das nossas vidas? De fato, ainda não sabemos nem quem somos em Deus. Então nós atiramos para tudo quanto é lado, nós vamos para tudo quanto é lado, porque nós não entendemos ainda o propósito de Deus nas nossas vidas. Então nós vivemos em guerra conosco mesmo. Não partilhamos a paz, não geramos vidas em paz, não geramos outras pessoas para viverem em paz. Nós vemos pessoas em guerra, mas nós não geramos a paz na vida delas. Estamos longe daquilo que é o que Deus tem para nós. É tão importante nós entendermos isso, porque só dessa forma nos tornaremos filhos de Deus. Amém? Você quer ser filho de Deus? Comece a se relacionar com o príncipe da paz. Não se relacione com quem não vai produzir paz na sua vida. Não antes de você se encher de paz. E depois multiplique isso com outros. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Aleluia. Todos fechem os olhos. Ninguém fique com os olhos abertos. A Bíblia não tem um versículo na Bíblia que diga que você tem que fechar os olhos na hora da oração. Mas a gente pede para que você feche os seus olhos, para que você não se distraia com nada à sua volta. Eu quero orar para que o Espírito de Deus, Ele nos visite neste lugar. E que possa gerar em nossas vidas paz. Aí, irmãos, as coisas vão estar caindo na sua cabeça, mas você vai ficar tranquilo. Porque existe uma certeza dentro de você que tudo está bem entre você e o Senhor. Depois você vai começar a perceber que então pessoas vão se aproximar de você. E essa paz que está dentro de você, ela vai se multiplicar na vida dessas pessoas. E então você vai ver que você nunca pegou um microfone para pregar, nunca pegou um instrumento musical para tocar, nunca cantou na frente de outras pessoas. Mas quando você chega diante de pessoas atribuladas, a paz reina naquele lugar. A Bíblia diz que existe uma expectativa. Toda a terra está com expectativa na revelação dos filhos de Deus. Mas para que possamos de fato, queridos, sermos filhos de Deus e o Senhor nos mostrar, nós primeiro precisamos gerar paz dentro de nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu ponho um decreto neste lugar nessa noite. Fim das guerras internas, Pai. Senhor, eu trago um decreto para esse ambiente, nesse lugar. Eu declaro o fim, Senhor, das tribulações, das lutas, das indignações. Eu decreto no mundo espiritual sobre este lugar que as guerras estão cessando hoje, que as
as guerras estão acabando hoje. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, o Senhor se manifeste neste lugar, produzindo paz dentro de nós. Produzindo paz dentro de nós, para que nós possamos estar centrados, Deus, e poder ouvir o seu propósito, poder ouvir a sua vontade, poder te ouvir falando conosco, ouvir a sua voz. Ah, Senhor, muitos de nós que estamos aqui não estamos mais ouvindo a sua voz, porque, Senhor, nós estamos tão atribulados, tão angustiados, não conseguimos mais produzir paz em nós. Eu não sei o que aconteceu, mas no decorrer da caminhada, Senhor, alguma coisa aconteceu que encheu as nossas vidas de guerra, de tribulação. Espírito Santo de Deus, Tu és o único que pode tocar, Senhor. A Sua unção, ela é a única que pode tocar e transformar de fato essa guerra em paz. Tu que és o príncipe da paz e que está neste lugar, passeando neste lugar, toca as nossas vidas e transforma ela de fato. Senhor, estamos cansados de estarmos caminhando sem rumo, andando para lá e para cá, sem uma direção concreta. Mas nós sabemos que Tu estás aqui. Oh sim, o nosso Redentor vive e Ele está neste lugar, porque a Sua palavra diz que aonde tivesse 2 ou 3 reunidos em Seu nome, nós estamos aqui em nome do Príncipe da Paz. A Sua palavra diz que o Senhor estaria aqui. Então, Senhor, vem, toca-nos com essa unção. Nós aniquilamos toda a guerra nas nossas vidas, nós aniquilamos tudo aquilo que não presta, e nós queremos, Pai, que o Senhor produza em nós a paz que não é mais promessa, a paz que é um direito que cada um de nós temos. A paz no nosso lar, a paz no nosso trabalho, a paz aonde nós estivermos. Temos desejo de ser chamados de filhos de Deus. Queremos ser Seus filhos, Pai. E por mais grandioso que isso pareça, isso é muito maior do que nós, Pai. Essa palavra é maior do que nós. Como nós vamos conseguir viver sem a Sua ajuda, Espírito Santo? Como que nós vamos poder viver essa palavra sem a Sua ajuda? Nos ajuda, Espírito Santo. Nós clamamos a Ti nessa noite. Nós clamamos a Ti nessa noite. Oh, querido, comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor para que Ele produza na sua vida a paz. Comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor, querido. Abra a sua boca e comece a clamar ao Senhor. Faça esse culto valer a pena na sua vida, irmão. Faça esse culto valer a pena de fato na sua vida. Senhor, não faça desse culto mais um culto só que você participou, mas faça esse culto valer a pena na sua vida. Abra o seu coração nessa noite. Nós estamos muito mal acostumados, porque nós esperamos que alguém ponha as mãos sobre nós. Nós estamos acostumados que alguém ore por nós. Não, querido, seja você hoje aquele que se levanta contra essas coisas. Seja você hoje o instrumento de Deus. Seja você hoje o instrumento do Senhor. Seja você hoje. Abra sua boca
Clame ao Senhor. Talvez haja misericórdia para nós nessa noite. Talvez haja misericórdia para nós nessa noite. Abra sua boca, talvez haja misericórdia para nós nessa noite. Sim, Deus. Sim, Deus. Nós clamamos, Pai, por essa graça nesse lugar. Hoje não é um culto comum, não é qualquer culto hoje, Senhor. Hoje é o nosso dia, é o nosso momento, é a nossa hora. É hoje que o Senhor vai fazer a obra. O Senhor não nos trouxe aqui de várzea. O Senhor nos trouxe aqui por um propósito. O Senhor nos trouxe aqui por um propósito. Querido, se você puder, fique abraçado com a sua família. Eu não quero que você dê a mão para a sua família, eu quero que você abrace a sua família. Aleluia. Se alguém estiver sozinho, pode ser adotado hoje. Aleluia. Não fique ninguém sozinho. Fique abraçado com a sua família, querida. Grande é o Senhor e Isso. Ninguém fica sozinho. na cidade. Se você vê alguém sozinho, não deixe essa pessoa sozinha. Aleluia. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos